Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, começando mais uma aula de geografia. Essa aula é de geografia, mas pode ser utilizada também dentro do conteúdo de história ou especialmente dentro do conteúdo de sociologia, porque fala um pouquinho sobre o IDH, como a gente mensurar esse IDH, como que acontece a criação dos indicadores, a influência que esses indicadores têm para a gente poder fazer uma leitura dos problemas sociais e também criar estratégias sobre esses. Então, vamos falar um pouquinho sobre IDH. Quando a gente fala de IDH, a gente fala um pouquinho, eu falo sobre índice de desenvolvimento humano. Qual o índice do desenvolvimento das pessoas? Que patamar eles estão? De que forma que eles estão vivendo? O IDH ele é baseado em indicadores. Então, quando a gente tem um indicador, quando a gente cria um indicador, a gente consegue visualizar melhor um problema. Então, a partir do momento que eu tenho, como surgiu a questão das matrizes de risco e os boletins COVID dos municípios. Então, a partir do momento que surgiu isso, a gente conseguiu começar a criar gráficos. E a partir desse momento que a gente começou a criar gráfico, a gente começou a criar índice. A gente começou a visualizar esses índices. O número a gente tinha, mas a gente não tinha aquilo visualizado por meio de gráficos, por meio de tabela. Então, a partir dali, a gente conseguiu visualizar o problema de uma forma mais clara. Então, com isso, o nosso indicador do IDH, o nosso índice de desenvolvimento humano, ele é baseado em 3 fatores. Primeiro, vida longa e saudável. Segundo, acesso ao conhecimento. Terceiro, padrão de vida digno. Aí a gente vai ver que isso vai um pouco além só desse modo superficial que é tratado esses 3 eixos. Primeiro, quando eu falo de vida longa ou longevidade, vida saudável, eu estou falando de todos os cálculos baseados nos indicadores, principalmente vindos da saúde. Questão epidemiológica, de vacinação, questão de acesso à população ao Sistema Único de Saúde, questão de acesso a leitos de UTIs, a tratamento de pacientes de risco, há vários indicadores que são levados em consideração. Tá? E também a questão da longevidade. O que é isso? A expectativa de vida que a pessoa vai ter, os homens um pouco menos do que as mulheres, mas a expectativa de vida que eu vou ter, de quanto tempo eu vou viver. Né? Hoje a gente tem varia muito, né, entre um país e outro, e até mesmo dentro do nosso, a gente vai ver que esses são indicadores que, quase todos esses indicadores, eles são atualizados anualmente. Então, o que acontece? Há um fluxo muito frequente. Às vezes eu estou num determinado ponto, eu posso evoluir ou reduzir novamente. Eu posso acabar melhorando ou piorando o meu indicador. Depende de cada ano. E depende de todas as consequências, de todos os fatos advindos durante esse ano. Né? Então, com isso, eu vou para o indicador que é o acesso ao conhecimento. Então, dentro do acesso ao conhecimento, a gente tem vários indicadores, mas o principal talvez seja hoje o IDEB. O IDEB é o indicador de desenvolvimento da educação básica. Então, dentro disso, eu vou ter Prova Brasil, eu vou ter os dados das reprovações e retenção de aluno, que é a questão da distorção idade séria, se o aluno reprovou ou não. Dentro disso, eu vou ter a questão do analfabetismo brasileiro, quanto o percentual de analfabetos no nosso país, a questão de acesso a ensino superior, a questão de acesso à educação de jovens e adultos, vários indicadores são trabalhados ali. Tá? E dentro disso também há uma questão de acesso à cultura. Tá? Quanto com esse jovem também ele tem acesso à cultura e ele entende que ele não é compreendido somente como uma pessoa alfabetizada, pois às vezes ela é considerada um analfabeto funcional.
que sabe escrever o nome, mas não sabe ler, não sabe interpretar o que realmente está sendo explicado. Então, por fim, a gente tem um padrão digno de vida. Esse padrão digno de vida, ele é baseado no quê? Nas condições, principalmente renda per capita. Qual a renda per capita do brasileiro? Qual a renda per capita dos outros países? E quando eu falo IDH, não estou falando de IDH somente de país. Quando a gente fala de IDH, a gente pode falar de IDH dos países, dos estados e até mesmo dos municípios. É um indicador de desenvolvimento humano. Realmente, às vezes, o IDH a gente idealiza muito como nacional, como países, né? Mas não, isso pode ser utilizado também como indicador para estados e também para municípios. A renda per capita, então vamos ver a renda per capita, é aquilo que eu tenho o produto, eu tenho aquele valor X de arrecadação, eu vou fazer esse valor X de arrecadação dividido no número de habitantes. Então eu vou ter a renda per capita, que é a renda por pessoa, ou por família, depende de que forma que você vai avaliar ou mensurar. Então o que acontece? Eu vou ter que ver. Uma situação muito clara é hoje o que a gente está vivenciando. Com a questão da pandemia, houve várias leis para não aumentar as despesas do nosso país, tanto que não houve aumentos em vários setores, em várias pastas, inclusive o salário mínimo ele teve um reajuste bem insignificativo. Se a gente for ver, o salário mínimo hoje, ele é condizente a todos os aumentos, ele é equivalente a todos os aumentos que aconteceram durante o ano, a gente consegue suprir aquele aumento que teve no valor do salário mínimo, a gente consegue suprir, pagar o aumento que teve na conta de energia, no aumento que teve na conta de gás, o aumento que teve na gasolina, ou em elementos básicos, que é a alimentação, que é a energia elétrica. Então, isso vai determinar o que é um padrão digno. Se a renda per capita do país ele for maior, ele vai ser realmente, o IDH ele vai aumentar de forma significativa. Tá? Talvez um dos pontos principais dentro do IDH seja realmente isso, o padrão de vida, ou no caso a renda per capita, né? Então, do lado a gente tem quantos brasileiros vivem, né? Aqui a expectativa de vida. Então, vamos discutir um pouquinho mais sobre essa questão do IDH aqui. Então, o IDH, a gente vai ver o que é o IDH realmente, como que ele é classificado aqui, nesse slide. Então, aqui nesse slide, a gente vai ver que há uma classificação seguinte: IDH baixo, médio, alto e muito alto. Então, a gente vai ver que o IDH baixo, ele é considerado de 0 a 0,555. O IDH médio, ele é considerado de 0,556 até 0,699. O IDH alto, ele é considerado de 700 até 0,799. E o IDH muito alto, que é principalmente dos países de primeiro mundo, eles são considerados de 0,800 até 1, ou no caso até 1000, depende da unidade que está utilizando, mas até 1, tá? Então, a gente vai ver que o Brasil, numa evolução de IDH desde 80 até 2015, a gente viu uma evolução dele, né, que ele pulou de 545 até 744. Hoje, o IDH do Brasil é um pouquinho melhor. Entretanto, o Brasil ainda está na casa dos 70. O Brasil varia muito entre a casa dos 70. Tá? Ele fica oscilando para cima e para baixo entre a casa dos 70. Enquanto isso, a gente tem lá no topo os 5 países com melhor IDH, Islândia, Noruega, Canadá, Austrália, Irlanda, eles vão variar muito também de um ano para o outro, e eles vêm nesses últimos 10 anos mesmo, eles vêm se destacando muito, e sempre estão se alternando. Às vezes é a Noruega que está em primeiro, às vezes é a Islândia, mas sempre o IDH deles muito alto, o IDH deles excepcional, tá? Então, sendo que a gente vê que ainda existe problemas nesses países, e talvez dos maiores problemas desses países seja talvez a questão de saúde.
Não o acesso à saúde paga, mas o acesso à saúde gratuita, que acontece no Brasil. A gente tem um sistema, o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que apresenta vários problemas, mas realmente é um sistema excepcional, porque é o único no mundo que consegue atender um público de mais de 100 mil pessoas, tá? De forma gratuita. Então, claro que a gente tem que melhorar muito, mas o sistema do SUS é algo que vários outros países estudaram para tentar chegar próximo a isso, porque geralmente nos outros países a questão da saúde é paga, é uma contrapartida às vezes, mas ou às vezes é paga na íntegra, ou às vezes é uma contrapartida de cada pessoa, de pessoa e também no caso do país, ou do estado, ou do município, mas não é totalmente gratuita, não. São poucos os países que têm gratuito, e esses poucos, eles não abrangem mais de 100 mil usuários, não. Sempre menos de 100 mil usuários. Um outro problema muito evidente no nosso país é a questão do envelhecimento. Tá? Primeiro ponto que o envelhecimento ele vai bater diretamente na questão da previdência. É um ponto que a gente tem discutido muito nos últimos anos, a questão da previdência. Apesar desse futuro incerto, a gente ainda tem que ver que o Brasil ele está entre as 15 populações que pensa um pouco mais no futuro, nesse futuro incerto, né? E dentro disso, a gente vai ver que o Brasil ele tem uma arrecadação de 11%. Agora, se eu não me engano, está mudando para 15%, já mudou em alguns setores. Então, essa arrecadação de 11% é aquele valor que é arrecadado ao longo da nossa vida de contribuição, e quando a gente fecha o nosso tempo de serviço, isso vai voltar por meio do nosso salário de aposentado que a gente vai receber. Então, a gente vai ver que a nossa arrecadação é uma arrecadação até baixa, né? Mas ainda estamos entre as 15 médias melhores do mundo. Né? Então, se a gente for ver, isso é preocupante, principalmente porque a gente vê que a população está envelhecendo. A gente tem uma expectativa de vida do homem de 73,1 anos de idade, e a mulher 80,1 anos de idade. Então, essa expectativa de vida, o que as pessoas vão estar vivendo? Então, realmente é muito preocupante, porque se a gente for ver em uma projeção para 2030, é para a gente estar chegando mais ou menos numa média de 82,8% anos, quer dizer. Então, significa que as pessoas vão envelhecer, vão ficar mais tempo vivas, vão envelhecer mais, e isso é bom, né? Mas o lado ruim é que essas pessoas vão gastar mais. Vai ter que ter uma arrecadação maior da Previdência por mais tempo, talvez, ou até maior a alíquota, e isso vai ter que fazer com que, para poder atender essa necessidade que vai ser uma necessidade futura. E também a questão que os nossos brasileiros, né, hoje a gente tem, na década de 60, a gente tinha 4% da população, quase 5%, que eram idosos. 2010 foi para 7%, e uma projeção para 2060 que a gente chega quase a 27% da população idosa. O que é isso? Um problema de envelhecimento também. A população brasileira, se a gente for ver a pirâmide de faixa etária, ela tem uma faixa etária muito grande entre 10 a 14 anos e de 15 a 19. Entretanto, a gente está vendo que cada vez mais essa população ela está acontecendo de as pessoas terem menos filhos e as pessoas viverem mais. Então vai acontecer o que aconteceu com o Japão e a projeção que tem do Japão de 2065. Em 1965 o Japão tinha essa pirâmide. Em 2015 a gente viu que a pirâmide que era assim, ela começou a fazer assim. O que significa isso, professor? Que as pessoas começaram a envelhecer mais e começou a nascer menos filhos.
E para 2065 a situação vai piorar. Então, o que significa que eu olhando no gráfico, eu vou ter pessoas com mais de 60 anos, eu vou ter uma maior população acima de 60 anos do que abaixo de 60 anos. Eu vou ter o envelhecimento da população. E com isso eu vou ter perda de mão de obra, porque a gente sabe que, não generalizando, mas que realmente entre 20 e 50 anos a produção é mais forte desse público, eles têm um vigor maior, e quando a gente chega nessa idade dos 60, a gente já não tem tanto vigor, a gente não tem tanta disposição, então realmente a gente vai ter um problema muito grande de mão de obra. E outra situação também é a questão de que a população ela vai também gastando mais. Ela vai tendo essa questão da arrecadação, ela não consegue, o que ela arrecada, ela não consegue pagar o salário dos idosos. Então, isso é um problema muito sério. Outro problema bem sério que a gente vem enfrentando e que a gente consegue idealizar através do IDH é os problemas de desigualdade social. E principalmente esse de desigualdade social a gente consegue ver através do indicador de desigualdade social, que a gente tem um indicador próprio para isso, né, que vai mensurar essa desigualdade. Então, com isso, a gente consegue ver que nosso país é um país muito desigual, né? Se a gente for ver, a gente tem 100% do nosso capital que a gente tem arrecadado, desse 100% do capital que a gente tem, que é o dinheiro, a gente tem 10% da população que é rica, que retém 50% do capital. O outro 50% ele está na mão de 90% da população pobre. Então, isso é muito dinheiro na mão de poucos e pouco dinheiro na mão de muitos. Aí a gente vai ter um choque de realidade como esse que é apresentado na figura. Grandes condomínios, e de um lado a gente tem um complexo habitacional, até chamada favelas, né? Então, a gente vai ver essa questão muito forte evidenciada através da nossa desigualdade social. E numa figura ao lado, a gente pode ver que a desigualdade social ela está mais forte na região Nordeste, em seguida na região Norte, e indo para a região Sudeste e Centro-Oeste, e somente, por último, a região Sul. A região Sul é menos desigual. Então, a gente consegue visualizar isso, principalmente na região, nessas outras regiões onde as pessoas, quem é rico, e quem é pobre, a grande maioria realmente é pobre, não tem uma transição muito grande entre classes ali. Então, a gente vai ver essa desigualdade se tornando um problema, como eu já falei em outra aula, se tornando um problema não somente para o pobre, mas também para o rico. Porque não adianta eu ter um condomínio desse e do meu condomínio eu estou vendo todos os problemas sociais que estão evidenciados, às vezes, nem todos, né, mas que estão evidenciados na maioria dos espaços de favelas, né. A gente sabe das questões de limitação de esgoto, limitação de construção, planejamento, segurança, a gente sabe que isso ainda é uma realidade muito feliz, né? Então, pessoal, também, só para acrescentar, 2 indicadores aqui que trazem esse problema da desigualdade também, a questão do analfabetismo e a taxa de conclusão do ensino médio. Então, a gente vai ver que esses indicadores, eles também influenciam diretamente na desigualdade social, pois a educação é o nosso agente transformador da sociedade. Tá? Eu até, em um outro momento, eu coloquei isso para alguns alunos, que a educação realmente é o agente transformador na sociedade. É através da educação que eu vou ter todos os acessos à resolução desses outros problemas, tanto de violência, tanto de cultura, tanto de saneamento básico, destruição do meio ambiente, acesso à saúde, desemprego. A educação de qualidade, ela é transformadora. Tá? Ela faz mudar o mundo,
faz as pessoas mudarem a sua forma de pensar, faz as pessoas acreditarem mais no potencial delas. Então, a educação é realmente transformadora, né, quando ela é ofertada de uma forma verdadeira, tá? Não de uma forma alienada. Então, pessoal, para hoje seria isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Realmente trabalhei um pouquinho dessa questão dos indicadores e o quanto eles são importantes. Acredito que essa parte do DH ficou bem claro para vocês. E aguardo vocês numa próxima aula. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a questão da desigualdade, vocês deem uma olhadinha na aula sobre globalização. E também, logo após, vou estar fazendo uma aula sobre essa parte de desigualdade social, mais voltado para o conteúdo de sociologia. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.